Só um voltou para agradecer Jesus Cristo por ter sido curado. A cura de 10 leprosos, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, e aconteceu que, indo Jesus Cristo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam de longe, e gritaram assim dizendo: Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles ficaram curados. E um dos leprosos, vendo que ficou curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e se ajoelhou com o rosto na terra. E ele agradeceu a Jesus Cristo por ter sido curado. E o que foi curado era samaritano, e Jesus Cristo disse: Foram 10 que foram curados. E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para agradecer a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus Cristo disse para o homem que foi curado: Levanta-te do chão e vai, porque a tua fé te salvou. Naquele tempo os leprosos eram obrigados a ficarem escondidos das pessoas em cavernas. Porém alguém falou para eles que Jesus Cristo poderia curá-los da lepra, e eles ficaram sabendo que Jesus Cristo estava passando na cidade, e foram até onde Jesus estava, e gritaram para Jesus Cristo curá-los, e Jesus Cristo testou a fé deles, dizendo assim: Vocês vão e mostrem aos sacerdotes que vocês foram curados. E os 10 leprosos acreditaram na palavra que Jesus Cristo disse, e saíram da presença de Jesus Cristo leprosos. Quando eles estavam no meio do caminho, ficaram curados da lepra, porque eles acreditaram na palavra que Jesus Cristo disse. Talvez o que voltou para agradecer a Jesus Cristo, falou assim para os outros leprosos que foram curados: Vamos voltar para agradecer a Jesus Cristo pela cura. Provavelmente eles disseram assim: Nós não temos tempo, sabe? Nós já estamos curados mesmo. Agora nós vamos aproveitar a vida, sabe? Agora nós vamos cair na farra, bastante vícios, bastante prostituição. Nós temos bastante deuses feitos por mãos humanas. Os nossos deuses não curaram a gente, sabe? Mas eles são bonzinhos. Jesus Cristo fala que tem que se santificar. Ele fica falando que para se entrar no céu, tem que santificar a alma e o espírito. Não pode praticar relações sexuais entre solteiros, não pode ter vícios, não pode adorar imagens de escultura. O que voltou para agradecer a Jesus Cristo pela cura, também foi salvo por Jesus Cristo. Hoje ele mora no céu, porque Jesus Cristo disse para ele assim: A tua fé te salvou. Os que não voltaram para agradecer Jesus Cristo, hoje eles moram no inferno, porque eles não estavam interessados em salvar as suas almas do inferno, eles só queriam a cura do corpo. É o que acontece nos dias de hoje também.
Se falar para a maioria das pessoas assim, ó, eu vou orar para Jesus Cristo te curar, ó, eu vou orar para Deus te abençoar. Ninguém fica bravo quando se fala isso. Agora, quando se fala assim, ó, você tem que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, ó, para você ir morar no céu depois da sua morte. Você tem que nascer de novo, que é abandonar a prostituição, abandonar os vícios, abandonar a crença em imagens de escultura. Aí a maioria das pessoas ficam bravas. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque as pessoas estão escondidas em religiões humanas. Elas dizem assim: eu nasci nessa religião, o meu avô é dessa, o meu pai é dessa religião, vou morrer nessa religião. Infelizmente vai para o inferno nessa religião depois da morte. Vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora do reino de Deus os ímpios, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e os mentirosos. Também está incluído os idólatras, que são as pessoas que creem em imagens de escultura, e adoram as imagens de escultura. Não adianta só acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo existe, para se livrar do inferno depois da morte. O diabo também acredita que Deus existe, e não é por isso que ele vai ser salvo. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41 ao 42, Jesus Cristo disse assim: mandará ao Filho de Deus os seus anjos, e eles escolherão da terra todos os ímpios, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Lá haverá choro e ranger de dentes. Os que querem escapar da condenação que irá vir, têm que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo disse assim: ide e pregai o meu evangelho, quem crer e se batizar, será salvo do inferno depois da morte, quem não crer será condenado. Infelizmente a maioria das pessoas não acreditam no que Jesus Cristo disse, preferem seguir os falsos profetas, que ensinam que o inferno não existe, ensinam que o ser humano não tem alma, ensinam as pessoas crerem em um Deus feito de gesso. Imagens de escultura não podem livrar ninguém do inferno depois da morte, elas não podem livrar nem elas, se elas caírem no chão ficam em pedaços. Aí tem que colar elas para ficarem em pé. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o ser humano tem alma, que o inferno existe. A Bíblia fala 54 vezes do inferno. Se o inferno não existisse, Jesus Cristo seria mentiroso,
porque ele falou do inferno várias vezes. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Procure por uma igreja evangélica verdadeira, faça esse batismo que Jesus Cristo mandou fazer. Tem pastor ladrão que fez do evangelho negócio, mas também tem pastor que não é ladrão, que se importa em salvar as almas que caminham na vida rumo ao inferno. Quem escuta as pregações deste canal, vai para o inferno se quiser, porque ouve a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que coloca em prática o que ouviu, não vai ganhar carro novo de Jesus Cristo, não vai ficar rico, mas vai ganhar um lugar no paraíso de Deus depois da morte. Jesus Cristo não morreu na cruz para enriquecer as pessoas. Não acredite no que os pilantras dizem, que inventam campanhas para arrancar o dinheiro dos ingênuos. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar do inferno os que não querem ir para o inferno depois da morte. Agora quem quiser ir morar no inferno depois da morte, é só continuar a rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo, é só continuar nos vícios. É só continuar a praticar a prostituição, é só continuar crendo em imagens de escultura, é só continuar vendo novelas, filmes imorais, indo em baladas, indo em bailes funk, que no final da vida se chega no inferno. Para se entrar no inferno é muito fácil. Porém não tem mais jeito de sair de lá, tem que ficar esperando o julgamento final da humanidade, para depois do julgamento, ser lançado no lago de fogo. Depois da morte não tem a segunda chance de se salvar do inferno, não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação. Não adianta parente acender velas para morto, tem que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo em vida. O verdadeiro Jesus Cristo está vivo, o falso Jesus Cristo está preso em um crucifixo. Fale com o verdadeiro Jesus Cristo. Ele te ouve. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu. O verdadeiro amigo só fala a verdade.